Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade que se renova para apresentar aos nossos irmãos os ensinamentos do teu Evangelho, que nos foram trazidos há mais de 2000 anos, mas não compreendidos até os dias de hoje. Talvez, quiçá, pelas dissertações dos que estão com deveres de apresentá-los. Por isso, nós somos gratos por essa doutrina renovadora que abraçamos com muita alegria. E com maior alegria ainda nos dispomos a divulgá-la, atendendo o teu pedido. Por isso, Mestre Jesus, pedimos a tua assistência nesses momentos em que vamos falar sobre os ensinamentos do teu Evangelho. Agradecendo a tua presença, nós damos por iniciado os trabalhos de hoje. Que assim seja. Queridos irmãos de ideal espírita, renova-se sempre a felicidade de podermos estar reunidos com a finalidade de observar o que foi trazido no Evangelho e reapresentado pela nossa doutrina espírita de uma forma mais cristalina, mais objetiva, mais direta, dando-nos a possibilidade de entendê-la usando tão somente o raciocínio lógico. É isso que se propõe a filosofia espírita, facilitar o entendimento do que nos foi apresentado anteriormente e nos encontrava efetivamente despreparados para compreender de pronto. Passaram-se séculos e agora sim, nós temos a condição de observar de forma melhor esses ensinamentos, lembrando-se que, primordialmente, a prática dos mesmos é que fará com que se enraize em cada um dos espíritos reencarnados essas orientações, que com certeza nos conduzirão a estradas menos complicadas. Jesus, ao enviar Moisés, fez com muita segurança. Porque ali estava um espírito preparado para transmitir ao globo uma ideia nova, o monoteísmo, ou seja, a existência de um só Criador, de um só Deus. Eliminando, portanto, com esta apresentação, uma ideia mantida há centenas de anos por mentes, inclusive
já bem esclarecidas, mas que não sabiam decifrar a mensagem que Moisés se propôs a anunciar. Como sabemos, tratava-se de um espírito já bastante desenvolvido e que naquela encarnação fora dado a possibilidade de receber a melhor orientação intelectual que existia na época. Foi preparado para ser faraó do Egito. E não conseguiu, porque neste interregno vem a ele a mensagem da tarefa que deveria desenvolver, mostrando-lhe, inclusive, não ser ele filho da irmã do faraó. A história nós sabemos. Desenrolou-se de forma a fazer com que seu irmão Ramsés entendesse a sua posição de tirar do Egito o seu povo. E com ele fundar uma nação dentro dos preceitos e dos ensinamentos de Deus. Não foi uma tarefa fácil. Não estávamos preparados. Não tínhamos conhecimento suficiente para entender uma gama de novos ensinamentos de um rumo diferenciado que possibilitasse a um povo a busca da felicidade, até então não encontrada. Surgiram tarefas fantásticas nessa caminhada. E que, obviamente, houve o trabalho da espiritualidade e o acentuado desenvolvimento mediúnico do nosso querido Moisés, que, recebendo as mensagens telepáticas, ou através do fenômeno da viva voz, soube conduzir com equilíbrio a nova tarefa que lhe foi confiada. Surgiram, então, os ensinamentos primeiros. Transformados, efetivamente, pela falta de compreensão e educação de um povo em leis de Deus que deveriam ser obedecidas. Caso contrário, todos que não seguissem a orientação seriam castigados. Essa é a ideia primeira. É preciso que nós, espíritas, estudiosos, entendamos um fato. Moisés, como nosso mestre Jesus, também foram, em alguma época, espíritos simples e ignorantes. Óbvio que algumas religiões não aceitarão essa assertiva. Mas Deus criou a todos iguais. Moisés foi criado também simples e ignorante, e o que absorvera
durante as várias reencarnações que tivera, óbvio, aprendeu o suficiente para, mais adiante, tornar-se um trabalhador do Criador, para apresentar na sua própria essência os ensinamentos que auxiliassem aqueles mais distantes do caminho, pudessem trilhar nela o mais rápido possível. Então, Moisés também fora simples e ignorante. Aquilo que ele apresentava ao seu povo, para ele também era novidade, apesar de que a distância intelectual fez com que tornasse-se efetivamente um líder, trazendo-nos uma revelação mais objetiva, uma revelação que pudesse nos conduzir a terrenos mais firmes, compreendendo por etapa aquilo que era possível compreender. É o que acontece, inclusive, nos dias de hoje. A maioria dos cristãos, a maioria, não creem, por exemplo, na reencarnação. O que é, de forma lógica, a apresentação mais objetiva de um Deus justo e perfeito. Mas a maioria ainda não entende. Imaginemos isso há 3.800 anos atrás, quando Moisés apresentava uma ideia totalmente adversa a que as autoridades do mundo não explicavam. Então, era difícil. Mesmo assim, ele continuou, e graças a ele, o mundo todo hoje, o planeta Terra, só crê num Deus só. Mesmo que haja divergência das formas e do comportamento desse Criador, não importa. Mas ele é único. Esse foi um trabalho magnífico. Existem pessoas que dizem que a Bíblia está cheia de erros. Eu diria o seguinte, queridos irmãos, não tem erros na Bíblia. Muito bem, então Moisés tivera dificuldade em função de ser algo novo para ele, mesmo assim percebido, deu-lhe a condição de formatar livros cujos todos os assuntos foram transformados como lei de Deus, que nós, hoje, podemos até informar. Não são leis, são ensinamentos. É obrigado a segui-los? Não. É interessante e inteligente compreendê-los e praticar, isso sim. Mas Deus, na sua sabedoria, deu-nos a liberdade, deu-nos a liberdade de escolha. Eu vou ou não vou. De forma que o que está inserido no Velho Testamento nada mais é do que ensinamentos corretos e que, quiçá, possa algum deles ter sido mal interpretado pelo fato de que tudo era novo. Ora, hoje, depois da apresentação de uma gama de novos ensinamentos, nós ainda enveredamos
por estradas não recomendáveis. Faço ideia naquela época, quando tinha muito pouco conhecimento do geral, do global. A intelectualidade humana se dá pelo esforço dessa mesma humanidade. Avança quem quer. Quem não quer, estagna-se. Sempre foi assim. E Deus utilizou sempre os seus próprios filhos, aqueles que começaram ignorantes e simples, no processo do desenvolvimento de cada planeta. Somos nós que trabalhamos para que o planeta transforme-se em um mundo feliz. Não tem outra caminhada, é essa mesmo. Primitivismo, mais adiante, provas e expiações, mundo de regeneração, e aí vai. Sempre em função do trabalho de seus habitantes, dos espíritos que no planeta reencarnam. Às vezes é interrompido por mensagens que mandam, eu não sei como é que se faz para, nesse horário de que estamos trabalhando, fica impedido, eu ainda vou descobrir. Deve ter. Deve ter uma forma de, no horário que nós estamos trabalhando, nada é enviado ao telefone. Eu vou descobrir. Mas, continuando, queridos amigos, nesse trabalho de Moisés, que mais adiante toda os seus seguidores encararam como lei de Moisés, desses ensinamentos, não deixou de haver o progresso da humanidade. Mesmo que gerassem desses ensinamentos bem-intencionados comportamentos não recomendáveis, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, muito acentuado entre o povo judeu. As religiões encaminharam-se de forma diferente, criando uma casta especial, quando, na realidade, em todos os níveis da humanidade, mesmo que falemos aqui daqueles que estão em desconforto pelo próprio modus vivendi, eles são nossos irmãos. De forma que Deus não criou casta privilegiada. Deus criou espíritos. E esses espíritos, óbvio, aqui chegaram um simples ignorante. Aquele que avança é porque se esforçou, observou os ensinamentos de Deus, que nunca deixaram de nos chegar, e vão se encaixando perfeitamente dentro desses preceitos. Chega, então, o Cristo. Há 2000 anos atrás, aproximadamente. Este trazia uma missão, porque ele era já o governador do planeta. Havia necessidade de um trabalho mais esclarecedor, numa hora de melhores condições, porque, apesar de que não havia tanto progresso, mas houve crescimento do mundo primitivo a um mundo mais possível de se infiltrar ensinamentos. Ele entra com a máxima: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Isso é o que está no Novo Testamento. Nós diríamos um pouco diferenciado. Nós diríamos: não vim destruir os ensinamentos de meu Pai, mas esclarecê-lo. Fica, inclusive,
mais doce. Os ensinamentos de Deus não foram compreendidos. Havia necessidade de esclarecê-los. Portanto, Jesus traz uma missão muito maior do que a de Moisés. A de transformar a ideia fixa de 1.500 anos na mente do povo da terra. Encontrou dificuldades? Nós sabemos que sim, muitas. Pouco conhecimento, pouco esclarecimento. E uma filosofia nova, em que destruía por completo o egoísmo, o ódio, a vingança, para transformá-lo num só comportamento chamado amor. Foi duro, meus queridos, porque isso feria de forma direta o órgão que era responsável, ou seria, pelo comportamento humano chamado igreja, ou religião, como queiram. Tirava o poder para transformá-lo em amizade. E é dentro desta linha, amizade, que nós devemos nos comportar sempre. Fazendo amigos, aceitando as pessoas, segundo Jesus, como elas são. E não como eu gostaria que elas fossem, por uma razão tão simples de compreender. Somos individualidades, seres diferentes. E, por consequência, se somos diferentes, é porque cada um de nós tem o poder de aceitar aquilo que a sua concepção aceita. Ninguém é obrigado a fazer nada, a entender as coisas como deveria ser. Não somos obrigados. Portanto, essa diversificação de criaturas totalmente diferentes. Compreendemos também que os diferentes não podem ser e nem devem ser condenados por serlo. É um direito de cada um pensar e agir como quer. Por isso que eu descarto os ensinamentos de Deus como lei. Porque, segundo os preceitos humanos, a lei é para ser cumprida. Entretanto, os ensinamentos de Deus é para serem compreendidos e, se possível, praticados. É diferente de ser cumprido. Como se eu devesse e tivesse a obrigação de fazê-lo. Ninguém tem a obrigação de fazer o que não quer, o que não entende. É essa a razão da diferença entre seres. Há uma outra. É que nem todos nós fomos criados na mesma época. Vejamos o exemplo de Moisés. Quando aqui apareceu, aproximadamente há 3.800 anos atrás, era um ser já bastante evoluído. Numa demonstração que ali não estava uma escolha divina pelo fato de ser Moisés um ser esclarecido. Ele era esclarecido porque absorveu nas suas reencarnações passadas a conduta que o levaria a um líder espiritual. Jesus não se encaixa aqui, porque Jesus já era puro.
quando por aqui aportou. Trazia ele essa missão de transformar o pensamento humano numa direção nova, na direção do bem, fazendo-nos entender que o Criador, nosso Deus, não castiga, perdoa sempre, oportuniza sempre aqueles que erram a chance e a oportunidade de refazer o erro numa direção diferente. Essa é a mensagem central. E nesse interregno, cabe a cada um de nós entender que nessa luta constante de aprimoramento espiritual, nós vamos passar por várias etapas. E a etapa da dificuldade maior, com certeza, já passou. Nós estamos num mundo de melhores condições, mas lembremos-nos de que a base é a amistosidade. É fazer amigos. Liquidar de vez com aqueles que não são simpáticos aos nossos olhos, que nós chamamos de inimigos. Eles existem? Sim, existem. Ah, castigo de Deus não, culpa nossa. Nós escolhemos voltar e reapresentar novamente aqueles a quem não tivemos a capacidade de anular divergências ou antipatias. Então, por culpa nossa, ainda criamos os chamados inimigos, que deveriam ser anulados de vez nessa oportunidade, porque eles se apresentam conosco para este fim. E as pessoas não entendem. Amam o amigo, odeiam o inimigo. Uma dessas colocações tem que ser anulada do nosso planeta, o ódio. O amigo é uma bênção. O inimigo, entretanto, é também um auxílio, se nos dispomos a aproveitá-lo. Então, a oportunidade é essa. Aproveitar essa chance que nós pedimos. Jesus manda que nós amemos os inimigos. Amar, queridos irmãos, não é pôr no colo, abraçar, beijar, cheirar, não. Amar é, acima de tudo, aceitar as pessoas com seus limites, com suas deficiências. Então, aquele com quem não me entendi, necessariamente não precisa ser inimigo. E óbvio que a energia gerada interpessoal, ela é diferenciada, enquanto eu não absorver a essência do amor. Que aí sim, quando nós absorvemos a essência do amor, todas as criaturas são nossos irmãos. Mesmo divergindo das nossas ideias e orientações. Por isso é que chamamos a atenção. Respeitemos as outras religiões. Porque elas, religiões, entendem a filosofia de Jesus da maneira possível de entender. Foi aí que surgiu a terceira revelação.
prometida por Jesus. Eu acredito não ser a terceira, apenas a que nós percebemos ser. Que Deus revela sempre. Houve outras épocas em que as criaturas humanas absorveram essas orientações. Mas, para um mundo mais compreensivo e intelectualizado, podemos sim dizer que o Espiritismo foi a mais equilibrada revelação até os dias de hoje. Nessa doutrina encontramos, de forma simples, sem subterfúgio, as orientações necessárias para uma condução equilibrada dos seres. O esclarecimento objetivo nela contido faz com que entendamos o Criador e o trâmite da vida. Nós sabemos que o princípio básico mais importante, que é a reencarnação, é a forma mais simples de entendermos o processo da vida. Nós vamos compreender também por que tantos problemas a humanidade tem que enfrentar. Não é um determinismo do Criador. Não é um castigo de Deus, mas uma oportunidade de renovação. Para que não se repita no hoje os atos impensados do ontem. Essa é a oportunidade mais objetiva da nossa doutrina. E aí nós entendemos entre amigo e inimigo, que com certeza já não deveria o segundo existir. Porque o companheiro nos dá força. O adversário sempre nos mede a resistência. E é exatamente isso que nos incomoda, por causa do famoso ego, que com certeza não foi criação divina. É um comportamento humano incompreendido. Tem o ego? Sim. Mas eu o conduzo. Sou eu que determina o que devo fazer, até o que pensar. Imaginem o que fazer. Os meus pensamentos são administrados por mim e por todos nós. Óbvio que nós sabemos da influenciação externa dos espíritos que estão no outro estágio da vida. Sabemos. Sabemos da influência que eles podem usar para nos conduzir a atitudes não recomendáveis. Entretanto, isso só acontece quando eu aceito. A tristeza é um ato que acontece com a criatura em desenvolvimento. Mas a manutenção dela se dá se eu quiser. Para ser alegre, inclusive, eu não preciso de dança, de festa e de bebida. Porque a alegria é um estado de espírito. É como a solidão. Quantas pessoas se sentem só, até no meio de multidão? Então, comprovadamente, não é o número de pessoas que vai me permitir estar só.
é um estado de espírito. E tudo isso está umbilicalmente ligado ao comportamento único de cada um de nós, queridos amigos. Quando a gente tem um amigo, ele se rejubila conosco diante de pequeninos trechos de tarefa executada. Entretanto, o inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete realizar. Dois comportamentos adversos, mas ambos de uma valia extraordinária. Portanto, cabe a cada um de nós perceber isso. Que o mundo não é feliz ainda porque nós não trabalhamos para tal. Há alguns anos, fala-se na nossa doutrina do mundo regenerado, que é uma consequência natural dos mundos. Eles vão se transformando na proporção em que os seus habitantes o fazem. Não é uma dádiva divina. Olha, o mundo vai ser regenerado. Não. Nós precisamos trabalhar para tanto. Quando nos lembramos da anunciação de uma profecia, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Queremos lembrar que isso poderá, sim, se materializar. Ou não. Porque isso também foi predito no tempo da Roma poderosa. E eles fracassaram. Porque a ambição era maior do que o comportamento fraterno. É necessário que estudemos sempre. É necessário que absorvamos os ensinamentos que se renovam. Eles não são estáticos. Eles se renovam dentro da velocidade em que se renova o espírito para poder, em absorvendo, mudar o comportamento. Nós só examinamos aquilo que pensamos ser do bem. Mas o mal também apresenta lições. Quem nos estima frequentemente categoriza os nossos sonhos por serviços feitos, tão só para induzir-nos a trabalhar. Quem nos hostiliza, porém, não nos nega o valor, porquanto não nos ignora. E, combatendo-nos, reconhece-nos a presença em ação. Se analisarmos as críticas que nos fazem, elas têm um sentido. É possível aproveitar alguma coisa. Não deveriam ser feitas, porque haverá uma época em que a crítica transformar-se-á em ensinamento. É diferente. Ao invés de criticar, ensinar. Ao invés de não aceitar, suportar. Até que surja a oportunidade brilhante que, com certeza, nós alcançaremos, que é o da paz no mundo, que vai se dar efetivamente quando nós, seus habitantes, estivermos devidamente esclarecidos.
Nessa fase deficitária de evolução, que ainda nos caracteriza, precisamos do amigo que nos encoraja e do inimigo que nos observa. Sem o companheiro, estaremos sem apoio e sem o adversário, se-nos-á indispensável enorme elevação para não tombarmos em desequilíbrio. Isso porque o amigo traz a cooperação, o inimigo a forma, o teste. Analisando esses dois comportamentos, ambos são aproveitáveis, desde que passamos a entender a diferença interpessoal, que principia-se, inclusive, a título de escolaridade no nosso lar. A nossa família talvez não seja aquilo que desejássemos que ela fosse, mas é de uma importância fundamental. Nela está introduzido o elemento para que eu avance, para que eu progrida. E a base fundamental é a aceitação, é a indulgência. Palavra bonita, né? Indulgência. Que nada mais é do que aceitar as criaturas como elas são e entenderem de vez por que estamos reunidos. Numa família, por exemplo, desequilibrada, é para que volvemos a nossa atenção à prática do amor, da aceitação e, quiçá, da transformação dos seres que estão conosco, de inimigos do passado, que é possível, em amigos do presente. É fantástico o que a doutrina nos orienta, queridos irmãos. E simples, porque está em cada um de nós a nossa própria história. Somos mais ou menos o que fomos. Seremos mais ou menos o que somos. Porque isso depende de cada um. Cresce assustadoramente a ciência. Eles costumam dizer a ciência dos homens. Mas a ciência não é dos homens. A ciência é de Deus. Todo cientista traz como tarefa primordial uma ideia gerada por Deus para possibilitar a nós outros um avanço em todas as áreas possíveis que existam, até na música. Houve uma época fantástica em que os cientistas da música por aqui aportaram, deixaram páginas fantásticas que ainda hoje servem de deleite a nós outros. Entretanto, na área da medicina, na área da física, na área da química, em todas as áreas do desenvolvimento, houve a contribuição de Deus, enviando-nos luminares em cada uma dessas áreas para trazermos os avanços que não param de chegar. De forma que houve época em que houve um choque térmico entre a ciência e a religião. Mas
Deus está vencendo. É por isso que Jesus diz: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. A doutrina espírita também não vem destruir o que o Cristo explicou, mas possibilitar-nos a compreensão. Sede feliz, meus irmãos. Continuemos estudando e continuemos nos amando. Que a paz de Jesus esteja conosco.